Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? A maioria de nós gosta de se gabar do que realizamos e chamamos atenção para o esforço e sacrifício que tivemos de fazer, a despesa, o tempo que estávamos dispostos a investir. Alguns projetos foram possíveis apenas por esforço físico, labuta e trabalho até o ponto de exaustão e resistência humana além da imaginação. Sua conclusão envolveu suor cegante, músculos doloridos, tendões tensos, membros cansados e em alguns casos resultou em morte. Centenas de quilômetros de estradas e ferrovias foram construídos por intenso trabalho. Outros projetos foram resultados de habilidade de engenharia, tanto arquitetônico e engenhosidade de mentes brilhantes. Pontes sobre abismos profundos ou quilômetros de oceanos, túneis esculpidos em rocha sólida, estradas alpinas serpenteando tortuosamente pelas encostas das montanhas, edifícios ornamentados que atraem a admiração de turistas e visitantes há muitas décadas, arranha-céus e torres subindo até a altura, vertiginosas, competindo com outras para ser a mais alta do mundo. No entanto, outros feitos não poderiam ter sido alcançados sem quantidades impressionantes de dinheiro e riqueza incrível. Sua conclusão depende de colossais injeções de dinheiro que chegam a milhões ou bilhões de euros ou dólares. Muitos desses grandes feitos de realização e realizações humanas facilmente plausíveis estão listados em livros como o Guinness. Porém, neste vídeo eu quero falar de uma obra que nenhum homem nascido em pecado poderia realizar, pois era dispendioso demais, justa demais, santa demais e grande demais. O maior projeto já empreendido foi o resgate de pecadores, contaminados pelo pecado, em perigo de uma eternidade no fogo que nunca se apaga. Este maravilhoso plano de salvação originou-se no coração de Deus e o custo envolvido foi a morte do Filho único de Deus. A riqueza incalculada deste mundo não poderia ter comprado nossa salvação. O apóstolo Pedro disse, sabendo que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. O sacrifício e os sofrimentos do Filho de Deus na cruz trouxeram a salvação ao alcance de toda a humanidade e tornaram disponível a cada ser humano um perdão real para os pecados mais profundos e uma fuga justa do julgamento eterno que nossos pecados bem merecem. O custo para Deus foi incalculável. O custo para Cristo foi imensurável. Sofrimentos indescritíveis, julgamento intenso e implacável. Rejeitado pelos homens e abandonado por seu Deus na cruz, Cristo morreu por nossos pecados. O custo teria levado este mundo à falência, mas Cristo, por sua morte expiatória, fez e pagou tudo o que Deus exigia que estivéssemos no céu, para que estivéssemos no céu para sempre um dia. Você pergunta, o que devo fazer ou dar para obter esta salvação? Pois no mundo, para construir qualquer coisa, existe uma grande soma de esforço e dinheiro, como nós já pensamos neste vídeo.
Que preço devo pagar para ter a vida eterna? Surpreendentemente, é o dom de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. É oferecido gratuitamente, pela graça de Deus, completamente imerecido, oferecido sem dinheiro e sem preço. É simplesmente ser recebido, sem oferecer nada em troca. A salvação, só pode ser obtida confiando em Cristo e dependendo do sacrifício que Ele ofereceu e da obra que Ele realizou na vergonhosa cruz do Calvário. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Quando posso obter esta salvação? Será que esta é a sua pergunta? A Bíblia responde, eis aqui agora é o tempo aceitável. Eis aqui agora é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Meu conselho para você encontra-se em Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Portanto, você que me ouve, não demore mais para ser salvo. Tudo o que era necessário para a sua salvação já está preparado. O Senhor Jesus Cristo disse na cruz, depois de ter concluído a obra da salvação, ter sofrido o que a justiça de Deus exigia para nos salvar, ele disse, está consumado. Nada mais é preciso acrescentar àquela obra. O que você tem que fazer é receber a salvação que Deus oferece de uma maneira gratuita. O Senhor Jesus Cristo disse isto em Evangelho de João, capítulo 19, versículos 30 e 31. Você pode ler todo este capítulo, onde conta a história da sua crucificação, mas também conta a história da obra consumada para nossa salvação. Portanto, você que me ouve, crê. Descanse no Senhor Jesus Cristo. Você será salvo. Este é um assunto entre você e Deus. Não é uma questão só de sentimento, pensamento, emoções, mas da verdadeira palavra de Deus, viva e eficaz, da obra do Espírito Santo no coração, no seu coração, a fé que descansa de um pecador arrependido no Salvador dos pecadores, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Disse o apóstolo Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes sobre a finalidade da vinda e da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, porque foi subindo como renovo perante ele. O renovo é o Senhor Jesus, está subindo perante Deus, está falando do seu nascimento aqui neste mundo. Como raiz de uma terra seca, só ele tinha vida. Todos estavam mortos em ofensas e pecados. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isso está falando da cruz. Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, falando de nós, ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essas palavras estão no capítulo 53 de Isaías,
Eu li o versículo 2, o 3, o 5 e o 6. O apóstolo Pedro, nesta mesma linha, disse de Cristo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e guia das vossas almas. 1 Pedro capítulo 2, nos versículos 24 e 25. O Senhor Jesus apresentou o único caminho para chegar a Deus, o Pai, e com isto ele destituiu, descartou, afastou todos os outros, sejam as boas obras, o dízimo, o batismo, as orações, o jejum, a moralidade, a guarda da lei. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. O apóstolo Paulo disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O Senhor Jesus falou de uma condenação eterna para aqueles que negligenciam a salvação de Deus, deixando que outras coisas os levem a adiar este assunto e, desta forma, os fazem errar no caminho e destino. Ele disse: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, e seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso está falando da consciência da pessoa. A pessoa no lago de fogo vai estar corpo, alma e espírito consciente. Ele continua dizendo: e se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso está em Marcos, capítulo 9, do versículo 43 a 48. Os tímidos e os fracos, ou seja, aqueles que têm medo de tomar a decisão pela salvação, serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz: quem vencer herderá todas as coisas. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. Portanto, você que me ouve, saiba de uma coisa: se você partir desta vida sem a salvação, com certeza, tão certo como você está me ouvindo agora, você vai abrir os seus olhos no inferno. Seu corpo vai ser sepultado. Mas a verdadeira pessoa, a sua alma, o seu espírito, partem desta vida para a eternidade com apenas dois destinos: céu ou inferno. Não existe reencarnação. Você aceitando este fato ou não, a Bíblia é clara que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. A pessoa morre apenas uma vez. Não existe, a Bíblia não fala em reencarnação, fala de ressurreição, que são coisas diferentes. Ressurreição é a pessoa voltar para o seu mesmo corpo e ressuscitar a mesma pessoa no mesmo corpo. Reencarnação, existe várias linhas de pensamento que as pessoas, os espíritos, ficam vagando no ar, vagando em alguma esfera espiritual, mas como não foram boas, elas voltam para esta vida e reencarnam. Pode ser numa pessoa, tem aquela linha que diz que volta como um outro ser humano, como também pode reencarnar em qualquer outra coisa.
até num animal. Tem lugares que eles não sacrificam os animais, porque pode ser um parente seu, ou qualquer outra pessoa importante que precisa cumprir aqui neste mundo o que faltou na sua vida anterior. Isto é bobagem. A Bíblia não apoia isto, não tem nenhuma parte na Bíblia. Alguns citam que há um versículo da Bíblia que o Espírito volta a Deus que o deu. Volta no sentido que Deus não tem um monte de espírito guardado à sua volta para, enfim, mandar de volta para a terra. Volta para Deus no sentido que é Deus que define para onde a pessoa vai depois desta vida, céu ou inferno. Aqueles que foram salvos por meio do plano de salvação que Ele preparou para nós, Ele recebe no céu. Agora, aqueles que não aproveitaram da salvação que foi preparado pelo seu Filho, Ele envia esta pessoa para o inferno, a alma e o espírito no inferno. Um dia esses pecadores vão ressuscitar e vão comparecer diante do grande trono branco, que está registrado em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. E ali, corpo, alma e espírito, essas pessoas vão ser lançadas agora no lago de fogo. Lá vão ser julgadas e elas vão receber um castigo conforme os seus pecados. Hoje no inferno, as pessoas sofrem de igual maneira. Talvez exista um sofrimento maior ainda do que o inferno, o lago de fogo, onde então as pessoas vão sofrer segundo o julgamento do Senhor Jesus, das suas vidas aqui, vão ser lançadas no lago de fogo por Ele. Leia Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, e tenha clareza. Se você não é salvo, você está indo para o inferno agora, e de lá sairá só para receber o seu corpo, no juízo final, para de lá ser lançado no lago de fogo. Será que você quer isto para si? Deus não quer. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas note, quem não crê já está condenado, ou seja, você não precisa praticar mais nenhum pecado para ser condenado por Deus. Deus só espera que você seja salvo porque você já está condenado. Você precisa da salvação hoje, agora. E é possível, pela fé. Esta fé não é um processo de fé. É uma fé única depositada naquele Salvador que morreu por nós. E a Bíblia diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Imediatamente. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.